Olá, pessoal. Essa, então, é a segunda aula de estrutura da matéria. Na aula passada, nós fizemos uma breve revisão, então, da teoria clássica da mecânica e das transformações de Galileu, né, que dizem para a gente como que medidas em um certo referencial inercial são vistas por um observador em um outro referencial inercial que se move com velocidade constante em relação àquele primeiro. Em seguida, nós mostramos evidências de que essas transformações de Galileu não são corretas, né? Quando você tem principalmente fenômenos envolvendo a luz, né, eletromagnetismo, por exemplo, a adição de velocidades não é direta, né? A velocidade de uma partícula no sistema 2 não é a velocidade medida no sistema 1 menos v, que é a velocidade relativa dos referenciais. Tem fatores extras que aparecem aí que a gente precisa entender melhor. O outro resultado importante, resultado experimental, é que a velocidade da luz, em particular, ela não satisfaz de forma alguma essa regra de adição de velocidades. A velocidade da luz é sempre a mesma, a velocidade no vácuo, é sempre a mesma em todos os sistemas de referência. Não importa se você está se movendo na direção da propagação de luz, na direção oposta, essas velocidades não se somam da maneira usual, a velocidade da luz é sempre c. E isso traz uma série de mudanças na maneira com que a gente vê o espaço e o tempo, né, para que essa velocidade da luz fique sempre constante, independente do referencial. Então, na aula de hoje, o objetivo é deduzir quais são as transformações de coordenadas compatíveis com essa informação nova da constância da velocidade da luz, que vão ser, então, as transformações de Lorentz. Muito bem, então, existem dois postulados importantes da teoria da relatividade. O primeiro deles é muito parecido com o postulado da relatividade de Galileu, e ele diz que os fenômenos físicos ocorrem da mesma forma em todos os sistemas inerciais de referência. Se vocês se lembrarem da aula passada, no postulado da teoria de Galileu, da relatividade de Galileu, tinha uma restrição, os fenômenos mecânicos ocorrem da mesma forma. Aqui a gente estende isso a todos os fenômenos físicos, o que inclui o eletromagnetismo, que é o elemento crucial aqui da teoria da relatividade. O segundo postulado é que a velocidade da luz no vácuo é igual em todas as direções e em todos os pontos de um sistema inercial de referência e é igual em todos os sistemas inerciais. Então, existe aqui já uma hipótese de isotropia do espaço, né? Direções são todas equivalentes, de homogeneidade também do espaço, em todos os pontos você tem essa mesma propriedade, não existem pontos especiais no espaço, e, além disso, há equivalência entre sistemas inerciais de referência. Então, com base nesses postulados, nós vamos, então, corrigir as transformações de Galileu e ver o que a gente obtém como transformações de eventos, né, entre os sistemas de referência. Muito bem. Tem um detalhe técnico na relatividade que tem a ver com o tempo. Então, na física newtoniana, cada sistema de referência, na verdade, todos os sistemas de referência inerciais, eles precisam apenas de um relógio. Você imagina que existe um relógio bem grande, né, visível para todos os observadores, e todo mundo mede o tempo olhando esse mesmo relógio. Na relatividade, a descrição é um pouco mais complicada. Quando você, né, observa um relógio que está a uma distância L da sua localização, como a luz tem uma velocidade finita, a luz demora para sair do relógio e te atingir.
Então, quando você olha a hora agora, você, na verdade, vai estar lendo o relógio no instante anterior, quando a luz sair do relógio, que é T menos L sobre C, que L sobre C é o tempo que a luz demorou para sair do relógio até você. Então, você precisa, na verdade, cada observador no sistema inercial tem que ter o seu próprio relógio para medir o tempo dos eventos ali localmente, e esses relógios devem estar todos sincronizados dentro do sistema inercial. Então, como é feita a sincronização? Ela é muito simples. Então, você tem um observador, por exemplo, na origem, um observador de referência, ele vai combinar com todos os outros observadores desse sistema inercial. Então, por exemplo, suponha que tem um observador aqui no ponto R1, tá, que está a distância R1 da origem, e o combinado é o seguinte: o observador na origem, ele vai zerar o seu relógio, aqui está T igual a T0, mas vamos supor que T0 é igual a 0, então ele vai zerar o seu cronômetro, o seu relógio, e no instante que ele zera o seu cronômetro, ele emite um flash de luz. Essa luz se propaga com velocidade c. Quando você notar a chegada do sinal luminoso, você acerta o seu relógio por tempo, não zero, mas por tempo R1 sobre C, que é o tempo que a luz demorou para chegar até você. Certo? Então, aí, nesse caso, seu relógio vai estar sincronizado. Quando você marcar R1 sobre C, o relógio do observador na origem também vai estar marcando R1 sobre C, embora você não veja, né? Quando você olhar aqui o sinal de luz, se você olhar para o relógio em R0, ele vai estar marcando 0 ainda, que é quando a luz saiu. Mas você acerta ele já para R1 sobre C para dar conta desse atraso devido à propagação finita dos sinais luminosos. Então, feito isso, cada um tem seu relógio, cada um pode medir os fenômenos com seu relógio próprio, e eles estão todos sincronizados. Muito bem. Então, antes a gente impor a constância da velocidade da luz, que é o elemento novo fundamental, vamos fazer algumas considerações gerais sobre o problema que a gente tem em mente. Então, primeiro, o nosso setup aqui inicial, nossa convenção, é sempre ter um sistema S1 inercial, com eixos x1, y1, z1, e um sistema S2 que se move com velocidade v em relação ao sistema 1, se move para a direita, com eixos paralelos que coincidem no instante T1 igual a T2 igual a 0. Então, no instante T igual a 0, eles estão totalmente coincidentes e, a partir daí, eles se deslocam. Então, eu tenho um evento que vai ser observado tanto por observadores em 1 quanto em 2, um observador em um médio evento na posição x1, y1, z1 no instante T1, e o observador em S2 vê o mesmo evento no ponto x2, y2, z2 no instante T2. A gente quer saber a relação entre essas coordenadas. Então, a gente busca relações desse tipo. Eu quero descrever x2, y2, z2 e t2 em função das coordenadas do sistema 1 e, obviamente, da velocidade relativa entre eles. Certo? Essa transformação vai depender do valor da velocidade. Se v igual a 0, eu tenho que ter a transformação identidade. Muito bem. Então, primeiro, vamos fazer duas hipóteses bastante genéricas que nos permitem simplificar essa relação geral que a gente escreveu no slide anterior. Essas duas hipóteses vão ser as seguintes, né? Elas estão implícitas lá nos princípios da relatividade. Primeiro, que o espaço é homogêneo e isotrópico. Então, não existem pontos do espaço que são especiais, todos os pontos são equivalentes. Então, medidas que eu faço aqui, ou a 10 metros daqui, ou a 1 quilômetro daqui, são equivalentes, eles devem dar os mesmos resultados. Não existe uma localização especial no espaço e não existe uma direção preferencial.
Então, se eu fizer medidas, né, por exemplo, um movimento de uma partícula numa direção, na direção vertical, horizontal, qualquer que seja ela, essas medidas são equivalentes, certo? Não existe uma direção no espaço que é uma direção especial. Tá? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado com essas hipóteses, né? Se eu tiver, por exemplo, num lugar que tem gravidade, a direção vertical vai ser especial, etc. Mas, assim, de um modo geral, no universo, não existem pontos especiais e não existem direções especiais. A segunda hipótese é que o tempo é uniforme. Novamente, medidas, então, de intervalos de tempo, elas não dependem do momento em que são feitas, certo? Então, eu posso fazer medidas de intervalos de tempo. Se eu quiser calcular a velocidade de uma partícula, eu vou fazer um delta x sobre delta t. Esse delta x não importa se eu calculo ele aqui ou ali, e esse delta t também não importa se eu faço essa medida hoje ou amanhã, certo? Então, o tempo é uniforme e o espaço é homogêneo e isotrópico. Nós vamos impor essas hipóteses nas nossas transformações, a gente vai ver que elas levam a uma série de simplificações bastante interessantes. E elas valem, inclusive, dentro do contexto das transformações de Galileu, certo? São hipóteses gerais sobre o universo e não tem ainda a ver com a constância da velocidade da luz, que a gente vai impor mais para frente. Muito bem. Então, espaço e tempo, espaço homogêneo e tempo uniforme implicam que aquelas equações de transformação devem ser lineares. Ou seja, x2, y2, z2, t2 devem depender linearmente das coordenadas observadas no referencial. Então, por que disso? Vamos supor, então, vamos mostrar que se eu tivesse transformações não lineares, isso levaria a problemas com a hipótese de homogeneidade do espaço e uniformidade do tempo. Então, aqui, ó, vamos supor, por exemplo, vamos fazer a seguinte hipótese, que eu tenho uma transformação não linear do tipo, por exemplo, que x2, né, a coordenada x do evento medida no referencial 2 é um certo coeficiente A1 vezes x1 ao quadrado. É uma transformação não linear. Então, vamos ver que isso leva a um problema. Então, vamos considerar os seguintes eventos que acontecem no observador em S1. Eu tenho um evento que acontece em x1A igual a 0 e outro em x1B igual a 1. Ou seja, dois eventos que estão distantes de ΔX igual a 1 para um observador no referencial, certo? Vamos agora considerar dois outros eventos também distantes de 1, mas em outro ponto do espaço. Então, eu tenho um outro evento que acontece em x1c igual a 4, x1d igual a 5. Então, esses dois eventos, C e D, também estão distantes de ΔX igual a 1. Certo? Então, pensa que eu tenho uma pequena régua de comprimento 1, eu coloco essa régua entre 0 e 1, e depois eu coloco essa régua entre 4 e 5. Certo? Vamos ver como que esses eventos se transformam, como que eles são medidos no referencial S2, supondo essa transformação não linear. Então, em S2 eu vamos transformar o x1A. Como ele é 0, o x2 é 0 também. O x1, quando o x1 é 1, 1 ao quadrado é 1, o x2 é A1. Então, o ΔX2 medido, né, o comprimento dessa régua medido pelo observador em 2 vai ser x2b menos x2a é o A1. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo par de eventos, 4 e 5. Então, quando o x1 é 4, 4 ao quadrado é 16, o x2 está em 16A1. E quando o x1 é 5, coloco aqui 5 ao quadrado é 25, o evento D é medido em 25A1. Então, você vê que a distância entre esses dois eventos agora é 9 vezes A1. Então, eu mudo a régua de posição e a medida dessa régua no referencial 2 muda de comprimento. Então, se isso acontecer, isso me permite definir
uma posição especial do espaço, onde o ΔX é o menor possível. Você vê que eu vou afastando o x de lugar, o comprimento vai mudando. Se eu colocar aí para o lado negativo, acontece a mesma coisa. Então, eu vou ver que eu vou poder escolher uma posição do espaço, que é uma posição especial, onde eu tenho o menor comprimento possível. Então, isso contradiz a hipótese de homogeneidade do espaço. Eu não posso fazer medidas de distância, não deve haver nenhum tipo de medida que me permita escolher um ponto especial do espaço, porque todos os pontos são iguais. Então, por que né, a origem aqui é especial e me dá só a distância 1, e um ponto ali na frente me dá a distância maior? A escolha da origem é totalmente arbitrária pela homogeneidade do espaço. Então, isso não deve acontecer. Então, esse tipo de potência aqui não deve aparecer. Isso deve ser linear. Se isso aqui for linear, 4, quando x não for 4, eu tenho 4A1, quando x não for 5, eu tenho 5A1, a distância continua sendo A1, e, portanto, as transformações devem todas ser lineares. Tá? Então, isso se aplica, eu estou ilustrando aqui com x, mas acho que é bastante claro ver que qualquer tipo de não linearidade vai permitir que você tenha mudanças nessas distâncias, né, ou em intervalos de tempo, que não são compatíveis com homogeneidade do espaço e uniformidade do tempo. Tá? Então, as transformações devem ser lineares. Eu tenho, então, 16 coeficientes aqui que eu tenho que encontrar. Muito bem. Outra coisa que a gente pode... outra informação importante aqui. Enquanto esses dois sistemas de referência se deslocam, né, o sistema 2 se desloca com velocidade v em relação a 1, se eu tiver um ponto sobre o eixo x1, ele vai sempre ser observado sobre o eixo x2, certo? Vamos voltar aqui na nossa figura. Aqui, se eu tenho aqui um ponto, um evento que acontece aqui sobre o eixo x1, né, ou seja, y1 e z1 iguais a 0, esse evento vai ser, como esses eixos são sempre paralelos, esse evento vai ser observado aqui pelo 2, né, então ele tem essa coordenada aqui no 1, e vai ter essa coordenada no 2. Então, se y e z1 igual a 0, eu tenho que ter y2 igual a z2 igual a 0 também, para que os eixos permaneçam paralelos, certo? Então, deixa eu até fazer um evento aqui. Então, em vez de colocar esse evento aqui em cima, vamos supor que ele está aqui sobre o eixo, certo? Então, ele está sobre o eixo no referencial 1, ele vai estar também sobre o eixo no referencial 2, certo? Então, y e z1 0 implicam y2 e z2 0. Então, vamos fazer isso aqui nessa conta. Então, vamos olhar essas equações de y e z. Então, se eu colocar esses dois iguais a 0, eu tenho que ter esses dois iguais a 0. Então, está aqui essas equações. Então, zerando y e z1, a equação para o y2 e para o z2 fica dessa forma, e elas devem ser sempre iguais a 0. Certo? Vamos só ver aqui. Então, estou olhando essas duas equações. Então, se eu supor que esses caras são 0, eu tenho que ter y2 e z2 iguais a 0. Então, isso leva à conclusão que todos esses 4 coeficientes devem ser nulos, para que isso valha sempre, independente da posição x1 que eu coloco sobre o eixo, independente do instante que eu faço isso. Isso deve ser sempre 0. Então, esses 4 coeficientes devem ser 0, para que eu tenha esses eixos paralelos o tempo todo. Tá? Então, isso é mais uma simplificação. As minhas equações de transformação elas se reduzem para essa forma aqui, já zerando aqueles 4 coeficientes. Muito bem. Tem mais coisas ainda que a gente pode falar gerais sobre essa transformação.
similares ao que a gente acabou de fazer. Então, a próxima informação é que, novamente, como os eixos são sempre paralelos, né, o plano x1, y1, né, o plano aqui do z igual a zero, ele tem que ser sempre paralelo ao plano x2 e y2, certo? Novamente, por manter os eixos sempre paralelos o tempo todo. O sistema não entorta conforme ele vai se distanciando um do outro. Então, se eu tiver um ponto que está com z1 igual a zero, ele está no plano x1, y1, ele tem que ter z2 igual a zero, ele tem que se manter no plano x2 e y2. Vamos novamente voltar, acho que vale a pena aqui, fazer então mais ou menos novamente essa figura. Então, se eu tenho um ponto agora, vamos mudar de cor. No plano x1, y1, eu tenho um ponto aqui nesse plano, x1, y1, certo? Então, ele é observado aqui com esse vetor verde, ele está também no plano x2, y2, ele é observado aqui. Então, se z1 igual a zero, eu tenho que ter z2 igual a zero, senão os eixos deixam de ser paralelos, certo? Então, se a gente fizer essa imposição, aqui está o nosso sistema já reduzido. Então, se a gente fizer z1 igual a zero, a equação para z2 se reduz a isso, e o z2 tem que ser zero. Então, você vê que o A32 vai ter que se anular. Certo? Então, z1 igual a zero, implica que a equação para z2 tem essa forma, o z2 tem que ser zero, então A32 também tem que ser igual a zero. Isso vale também para o plano x1, z1, ou seja, se y1 é zero, então y2 tem que ser zero, os planos têm que permanecer paralelos, né? Então, olhando aqui novamente, se y1 é zero, y2 tem que ser zero, portanto, esse coeficiente tem que se anular sempre, certo? A23 igual a zero. Então, isso reduz ainda mais nossas possíveis equações de transformação, daqueles 16 coeficientes, agora eu só tenho que calcular 10. Né? Eu consegui mostrar que 6 daqueles coeficientes têm que se anular para que os eixos permaneçam paralelos o tempo todo. Tá? Então, isso impõe restrições a essas transformações. Muito bem. Então, a gente consegue simplificar bastante, né? Sem ainda usar qualquer tipo de hipótese relativística. Isso é bastante geral. Dá para ir mais longe ainda. Então, vamos continuar e ver até onde a gente pode ir com essas hipóteses gerais sobre o comportamento do espaço-tempo. Então, olha só. Aqui eu estou indo do... eu tenho o referencial 1, o referencial 2 se move com velocidade v em relação a ele, e essas são as equações de transformação. Vamos pensar agora na transformação inversa. Então, vamos pensar agora que eu estou no referencial 2 e eu vejo o referencial 1 se movendo para a esquerda. Né? Vamos fazer uma figurinha aqui. O nosso sistema original é assim, x, y, z, e eu tenho o sistema 2 aqui. Certo? Vamos pensar na transformação inversa agora. Eu estou me baseando no sistema 2 e o observador aqui no 2, ele vê o sistema 1 indo para a esquerda com a mesma velocidade v. Então, vem para cá com velocidade v. Certo? Então, qual que é a transformação inversa do 1 por 2? Né? É tudo absolutamente simétrico, certo? Eu só tenho que trocar o sinal da velocidade. Então, as equações de transformação, se eu fizesse tudo de novo, usando esse tipo de representação, né, em vez de usar esse daqui, eu teria as mesmas equações, só que com v trocado por menos v. Certo? Então, em particular, a equação por y
certo? Que é y2 igual a A2, 2y1, seria y1 igual a A22 de y2. Então, na verdade, vou escrever aqui também a minha equação original, então foi essa daqui, né? A22, isso aqui depende de V, esse coeficiente, vezes y1. A transformação inversa deve ser y1 igual a A22 de menos V vezes y2, certo? Por simetria, é a mesma conta, só que eu vou trocar V por menos V. Muito bem, agora notem o seguinte, isso aqui é uma transformação de escala, certo? O y2, ele muda a coordenada y2 e a coordenada y1 vezes um fator de escala, que é esse A22. Eu quero argumentar com vocês que o A22 depende só do módulo de V, e não depende do sinal. Então, suponha que ele dependa do sinal de V, né? Então, a A22, né, só para a gente ter uma base aqui para poder pensar, suponha que A22 de V é uma coisa desse tipo aqui, ó, EAV. Então, A22 de menos V seria EA menos V. Tá? Então, quando eu faço uma medida em Y1, a minha medida em Y2, né, olhando essa primeira equação, ela vai ser maior, né? O Y2 vai ser EAV vezes o Y1. Enquanto quando eu faço a medida inversa, o Y1 vai diminuir, vai ser EA menos V do Y2. Ora, isso não pode ser, né? Porque isso estaria me dizendo que existe uma direção preferencial de X. Então, se eu me movo para a direita, a coordenada baixa, se eu me movo para a esquerda, a coordenada aumenta. Isso não pode ter, eu não posso ter uma direção privilegiada, certo? A direção tem que ser a mesma. Se eu vou para um lado, aumenta, se eu vou para o outro, aumenta também. Eu não posso ter um jeito de distinguir uma direção a partir da outra. Não pode ter o X positivo diferente do X negativo, certo? Então, essa transformação de escala tem que ser a mesma se eu estou me movendo para a direita ou para a esquerda, né? Caso contrário, eu poderia distinguir um movimento do outro. Então, esse A22 só depende do módulo de V e, portanto, a transformação inversa, essa transformação direta, é y2 igual a 22y1, a transformação inversa deve ser y1 igual a 22y2 com o mesmo A22, porque é a mesma velocidade, não depende do sentido, só depende do módulo. Tá? Então, supondo que isso é verdade, né? Então, y1 igual a A22 vezes y2, essa transformação inversa, mais o y2, por sua vez, é A22y1. Certo? Então, y1 é A22 ao quadrado de y1, e, portanto, o A22 deve ser igual a, né, para que y1 seja igual a y1, obviamente não vai. Poderia ter a solução menos 1, mas não pode ser, porque senão você inverteria a coordenada, não faz sentido, certo? Então, essa transformação de escala na direção y, ela não existe, ela é a identidade, e a mesma coisa vale para a direção z, certo? Se eu faço a transformação inversa, o Z1 deve ser o A33 vezes Z2, e, portanto, o A33 também tem que ser igual a 1, certo? Então, as transformações, na verdade, têm essa cara aqui, elas não alteram as coordenadas nas direções perpendiculares ao movimento, né? Então, a gente viu que, no máximo, poderia ter uma transformação de escala, mas quando eu faço a transformação inversa, eu tenho que ter a mesma escala da transformação inversa e, portanto, essa escala tem que ser. Então, está aqui. Então, a gente reduz, então, ainda mais a transformação possível. Dos 16 coeficientes, a gente cai para 8 coeficientes apenas na nossa transformação. Então, vocês vejam que é uma série de argumentos que eu estou dando aqui que mostram que as transformações é um evento medido por um observador em 1, ele é visto por um observador em 2 de uma forma bastante restrita, né? Se eu quero respeitar essa
homogeneidade, isotropia do espaço e uniformidade do tempo. Nós vamos mais longe ainda agora. Eu vou mostrar para vocês que essas equações, então, que sobraram, que a gente precisa ainda trabalhar, elas não devem depender de y e de z1. Esses 4 coeficientes aqui devem ser zero. Tá? Então, vamos mostrar essa próxima hipótese. Feito isso, eu vou ter um sistema dependente só de 4 parâmetros que a gente, então, vai determinar. Então, vamos lá. Então, o meu próximo argumento é que x2 e t2 não deve depender nem de y1 nem de z1. Então, para isso, eu vou então novamente usar essa ideia de isotropia, de uniformidade, para chegar a essa conclusão. Então, eu vou considerar os seguintes eventos que acontecem no referencial 1. São eventos simultâneos, são eventos que eu vou chamar de evento alfa e evento beta. O evento alfa acontece em x1, y1, z1, t1 igual a 0, mas com y1 igual a 1. Então, vamos desenhar aqui. Eu vou só desenhar... Opa, deixa eu pegar uma caneta verde. Eu vou desenhar só o plano XY, tá? Para simplificar. X1, Y, no sistema 1. Então, eu tenho um evento que acontece aqui, esse é o evento alfa, em y igual a 1, e eu tenho o evento beta, que acontece em y igual a menos 1, certo? Em t1 igual a 0. Muito bem, esses eventos vão ser vistos agora pelo referencial S2, tá? Com aquelas transformações que eu coloquei. Então, notem, tudo é 0 menos o y1, que para o evento alfa vale 1 e para o evento beta vale menos 1. Então, se a gente olhar aqui para as nossas transformações, como é que eles ficam? Isso é 0, isso é 0, isso é 0. Então, o y1 é 1 ou menos 1. Então, o x2 desse evento vai ser A12 para o alfa e menos A12 para o beta, certo? Todo mundo 0, y1 igual a 1 ou menos 1. Então, o x2 para o evento alfa vale A12, para o evento beta vale menos A12. O y vale 1 para o alfa, menos 1 para o beta. O z é 0 para os dois. Então, está aqui o y para o evento alfa é 1, para o evento beta é menos 1, z vale 0. Finalmente, um instante de tempo. Em que instante de tempo esses eventos são medidos? Então, vou novamente, né? Eu tenho isso 0, isso 0, isso 0. Então, para o evento alfa, eu vou medir o t A42, e para o evento beta, como y é menos 1, vai ser menos A42. Certo? Então, aqui estão como que esses eventos alfa e beta, que eu estou chamando de alfa-linha e beta-linha, agora são vistos pelo observador em S2. Então, olha só, imagina que o coeficiente A12 é diferente de 0. Então, isso vai me dar uma... Né, eu vou fazer essa mesma figurinha aqui, agora no referencial 2. Então, se A12 é diferente de 0, esse evento vai aparecer, então, num certo, vamos pegar o evento alfa-linha, o y dele vai continuar sendo 1, mas o x vai ser A12. Vamos supor que A12 é positivo. Então, esse evento vai aparecer aqui, ó. Certo? Um x2 positivo. E o evento beta, ele vai aparecer com y igual a menos 1, mas com x2 negativo. Certo? E aqui. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Beta-linha. Certo? Então, você veja que isso é bastante estranho, porque quebra a isotropia do espaço. Y positivo e Y negativo têm papéis diferentes. Eu sei qual que é a direção positiva
porque a direção positiva me puxa o evento para a direita. E eu sei que tem uma direção negativa, porque puxa o meu evento para a esquerda. Então, isso quebra a isotropia do espaço. Eu consigo definir uma direção preferencial y. Eu sei o que é y positivo e o que é y negativo, então tem uma direção preferencial, porque ela me empurra o evento para um lado ou me empurra o evento para o outro. Então, se esses caras aqui forem zero, esses eventos voltam a ocorrer sobre o eixo y. Eu não tenho mais essa diferença de x puxar para um lado e puxar para o outro, e, portanto, o meu espaço volta a ser isotrópico. Certo? Então, um coeficiente A12 diferente de zero quebra a isotropia porque ele permite fazer um experimento, que são esses eventos alfa e beta, que me permitem saber qual que é a direção positiva e qual que é a direção negativa. E isso eu não quero que aconteça. Eu não quero que tenha nenhum experimento que me permita ter uma direção preferencial do espaço. Tá? Então, esses coeficientes devem ser zero, e a mesma coisa para o tempo. Se eu tiver o A42 diferente de zero, eu vou medir um instante, um evento alfa que acontece no instante anterior ao evento beta, e isso também me permite, então, distinguir a direção y. Então, esse mesmo experimento, medindo o instante que eles acontecem, me permite saber qual que é a direção positiva de y e a direção negativa, elas deixam de ser equivalentes. Então, esses coeficientes aqui, A12 e A42 devem ser zero, para que eu mantenha a uniformidade do tempo, a isotropia do espaço. Né? Eu não consigo distinguir o eixo y positivo e negativo. A mesma coisa vale se eu fizer um experimento no eixo z, z1 igual a 1, z1 igual a menos 1, y1 igual a 0. Então, tudo que eu fiz aqui para o y, eu posso fazer para o z, e eu vou ter, então, esses coeficientes, não só A12 e A42 igual a 0, mas também A31 e A43, eles devem ser nulos também. Tá? Então, isso realmente reduz bastante a complexidade da transformação, e ela fica reduzida, então, a 4 parâmetros daqueles 16 que nós vimos inicialmente. Tá? Esses argumentos são bastante sutis, né? Vocês veem que a gente está propondo experimentos que permitam a gente distinguir pontos especiais ou direções especiais, e a gente está dizendo que isso não pode acontecer, e isso está implicando numa série de simplificações nas transformações. Então, eu sugiro que vocês... Minha aula é um pouco rápida, a gente vai passando por isso uma atrás da outra. Eu sugiro que vocês revejam isso, né, um por um, cada um desses argumentos com calma, e se certifiquem que vocês entendem, né, que vocês concordam com as argumentações que eu estou fazendo aqui. Então, tá aí. Então, nós estamos reduzidos, então, a 4 coeficientes, já ficou bem mais simples, mas nós vamos mostrar agora que, na verdade, esses 4 coeficientes se reduzem a apenas um coeficiente independente. Tá? Então, parece um pouco de mágica, né? Mas é a estrutura da transformação, a estrutura que nós estamos pensando por o espaço-tempo, para como funciona o universo. Né? Então, qual que é a ideia para prosseguir, para simplificar ainda mais essas transformações? Então, novamente, isso aqui é totalmente geral, isso deve se aplicar ao contexto de Galileu e ao contexto da relatividade. Então, a próxima coisa importante é o seguinte: x2 igual a 0 implica x1 igual a VT1. Então, vamos novamente fazer a nossa figura aqui embaixo para entender isso de novo. Então, aqui, ó, sistema 1, Z1, sistema 2 aqui, Z2, X2, Y2. Então, o que eu estou afirmando? Que se eu tiver um evento que tem x2 igual a 0, então eu estou
no plano Z2, Y2, certo? Vamos imaginar que eu estou, por exemplo, na origem, né? Eu estou aqui. Mas posso estar em qualquer lugar, na verdade, desse plano, um x2 igual a zero. Então, se x2 igual a zero, quem que é a coordenada x1 que o observador 1 mede? A coordenada x1 é a distância até esse ponto, certo? Qual que é essa distância? É VT1, porque os referenciais se deslocam com velocidade v, então qualquer ponto sobre esse plano está distante de VT1 da origem do referencial 1, porque os referenciais se movem com velocidade v, um em relação ao outro. Então, quando o x2 é zero, o x1 com certeza é VT1. Então, eu vou pegar a minha transformação aqui, colocar x2 igual a zero e x1 igual a VT1. Então, está aqui 0 igual a 1 VT1 mais a 1 4 T1. Então, se a gente rearranjar essas equações, né, eu tenho aqui, ó, o T1 cancela, certo? Eu posso cancelar o T1 mais A1 4. Tem que ser 0, isso deve valer para todo instante de tempo, e, portanto, o coeficiente A1 4, ele deve ser igual a menos V A1. Esses coeficientes, então, não são independentes. O A1 4 eu posso escrever em termos do A1. Então, eu me livro de mais um coeficiente, né? Eu escrevo o A1 4 como menos V A1, e a minha equação para a transformação x2 tem essa cara, A1, que depende da velocidade, x1 menos VT1. Muito bem, último passo agora nessa série de simplificações, nós estamos, então, reduzidos a 3 coeficientes agora na transformação geral de coordenadas e tempo. Eu vou novamente usar o truque da transformação inversa. Tá? Então, se x2 igual a 1, x1 menos VT1, se eu fizer a transformação inversa, né, se eu sentar no referencial 2, eu vejo o referencial 1 se movimentando um menos V, né, se movimentando para a esquerda, a transformação inversa deve ser x1 igual a A1, x2 mais VT2. Então, a transformação inversa mantém a mesma forma, mas eu troco V por menos V, porque o referencial está indo agora para a esquerda. Então, a transformação inversa, por simetria, deve ter a mesma cara, só que trocando V por menos V. Então, x1 deve ser A1, x2 mais VT2. E eu vou substituir, então, agora, né, nessa equação da transformação inversa, x2 e T2 como dados aqui em cima. Certo? Então, vamos fazer essa conta. Então, x1 é A1, x2 mais VT2, transformação inversa. x1, o x2, por sua vez, ele está escrito aqui em azul claro. Ele é A1, x1 menos VT1. E o A1, VT2, eu vou deixar aqui do jeito que ele está. Vamos rearranjar esses termos. Então, olha, isso igual a isso. Então, olha, eu tenho um termo em x1, vamos olhar os termos em x1. Eu tenho esse cara aqui, que é o 1. E eu tenho esse aqui, ó, A1 ao quadrado vezes x1, que eu passo para o lado de lá, como menos A1 ao quadrado. Esse termo aqui, ó, A1, menos A1 VT1, desculpa, menos A1 ao quadrado VT1, eu também passo para o outro lado como mais A1 ao quadrado VT1. Isso é igual a A1 VT2. Tá? Então, só rearranjei os termos ali. E agora eu vou dividir tudo por A1V para isolar o T2. Tá? Então, olha, divide tudo por A1V. Aqui você come o A1, come um V, sobre A1T1, primeiro termo. E o outro termo, 1 menos A1 ao quadrado, divide por A1V vezes x1, fica essa coisa aqui. Então, esse é o T2 escrito em termos de T1 e x1.
Compara com o que a gente tem aqui, ó, T2 escrito em termos de x1 e T1. O coeficiente A41 é o coeficiente que multiplica o x1. Então, esse cara aqui, ó, deve ser o coeficiente A41. E o coeficiente que multiplica o tempo é o A44. Certo? Então, a gente conclui que o A44 é o próprio A11 e o A41 é essa combinação 1 menos A1 ao quadrado sobre VA1. Então, a gente escreve esses coeficientes todos em termos do A11. E o A1 é o único parâmetro independente. Tá? Então, eu vou tirar esse inicial 1, vou chamar A11 de A. Tá? Então, eu vou ter A1, simplesmente vou chamar de A. O A44, que é o A1, também vai ser A. E o A41, 1 menos A ao quadrado sobre V vezes A. Então, joga isso na transformação e é o que a gente obtém. Então, aqui é o A11, certo? Que eu estou chamando de A. O termo no tempo é o próprio A. O termo que multiplica o x1, né, eu coloco um A em evidência, então vai ficar um A quadrado aqui no denominador, e está aí a transformação. Certo? Então, depois de todos esses argumentos de simetria, de homogeneidade, de isotropia, a gente vê que as transformações de coordenadas, qualquer evento que acontece no referencial 1, deve ser observado por um observador no referencial 2 dessa forma. Existe um parâmetro livre. Então, você vê que se esse parâmetro deve depender da velocidade, certo? Se A for igual a 1, você vê que a gente retoma as transformações de Galileu. A igual a 1 some aqui, esse cara todo vai embora, A igual a 1, T2 igual a T1, X2 é X1 menos VT1, e eu estou nas transformações de Galileu. O que nós vamos fazer agora é, finalmente, então, determinar esse parâmetro A, impondo a constância da velocidade da luz. Ele vai dar um valor diferente de 1, compatível com o princípio da relatividade de Einstein. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer esse último passo e obter o valor de A em função de V, que mantém a velocidade da luz constante. Não está aqui escrito, né, que eu acabei de falar. Então, A igual a 1 das transformações de Galileu. Nós vamos determinar o A impondo a constância da velocidade da luz e nós vamos, esperamos, né, que quando V é muito menor do que C, quando as velocidades são muito baixas, o valor desse parâmetro A deve tender a 1, né, porque a gente deve recuperar as transformações de Galileu no limite não relativístico. Então, vamos lá. Então, vamos fazer então o seguinte experimento. No instante zero, eu emito onde os dois referenciais coincidem, certo? Eu vou emitir um pulso de luz da origem e eu vou observar esse pulso nos dois sistemas de referência. Então, em S1, então, eu tenho um pulso de luz esférico, certo? A luz se propaga com velocidade c. Então, um ponto que está na frente de onda dessa propagação, então, eu vou desenhar aqui o meu referencial 1, x1, y, z1. Então, a luz se propaga como uma frente esférica. O raio dessa frente é ct, certo? Que é a velocidade com que a luz se propaga. Então, qualquer ponto sobre essa superfície aqui vai ter x1 mais y mais z1 ao quadrado, igual a c2t1 ao quadrado, que é o raio da bolha, certo? Então, essa é a frente esférica de propagação. No referencial 2, eu observo exatamente a mesma coisa. Sabe? Os dois referenciais coincidiam no instante inicial. Eu vejo o pulso sendo emitido da origem também no referencial 2. E eu vejo esse pulso se propagar com a mesma velocidade c, formando, então, essa casca esférica, que é a frente de propagação desse pulso luminoso.
Então, qualquer ponto nessa frente luminosa satisfaz x2² mais y2² mais z2² igual a c2t2², que é o instante de propagação onde eu observo a bolha. Certo? Muito bem, então isso é constância da velocidade, mesma velocidade da luz nos dois sistemas de referência, independente da velocidade com que um se move em relação ao outro. Então, aplicando então as transformações de Lorentz nessa frente luminosa, então x2 é AX1 menos VT1, então substituo aqui, y2 é y1, z2 igual a z1, e t2 igual a, vamos olhar aqui de volta, aqui, ó, a vezes esse colchetes todo aqui, então t2² é a² vezes esse cara² que eu estou escrevendo aqui. Tá? Então, vamos abrir esses caras e agrupar os termos. Então, vamos agrupar tudo que tem, por exemplo, x1². Então, o quadrado desse cara vai multiplicar a ao quadrado, é esse primeiro termo, e eu tenho um outro x1² que vem daqui. Certo? Então, ele vai ter, ó, C2A2, aqui eu vou, então, vou pegar o quadrado desse daqui, ó, vamos ver quantos termos em A ficam. Eu tenho um A2 aqui, esse A2² vai dar um A4, então sobra um A2 embaixo, um V2 aqui embaixo, C2 que está aqui, 1 menos A2². Certo? Então, isso desculpa, tem um quadrado errado aqui, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui não existe, certo? Depois eu corrijo. Então, x1² é a² mais o quadrado desse termo. Aí eu tenho o y² está aqui, z1² está aqui. Vamos ver os termos em t². Então, ó, c2a2 t1², que multiplica 1. Então, peguei esse primeiro termo. E eu tenho um outro termo de t1² aqui. Ele vai multiplicar A2 e V2. Como eu coloquei aqui um A2, C2 em evidência, então eu ponho o V2 e divido por C2 para matar esse cara aqui. Tá? Então, eu tenho essa contribuição, essa daqui que estava positiva aqui, eu joguei para o outro lado, ficou negativa. E aí eu tenho os termos mistos, em x1, t1. Tem um termo aqui e tem um termo aqui. Então, esses dois termos estão coletados aqui, né? 2 vezes x1, t1, eu tenho um termo em A2z, que está aqui, e tenho esse termo em A2C2, todo esse fator que está aqui. Então, só reagrupei esses termos todos. Então, para que isso seja uma frente esférica, notem que isso aqui, ó, x12 mais y2 mais z12, então eu deveria ter isso aqui igual a 1, isso aqui igual a 0, e isso aqui igual a 2 vezes isso igual a 1 também, para eu recuperar a frente esférica do sistema 1. Certo? Então, eu tenho que ter esse coeficiente todo aqui, ó, igual a 1, certo? O coeficiente de x² igual a 1. O coeficiente de C2T1² igual a 1. Então, A2 vezes isso aqui igual a 1. E o coeficiente misto igual a 0. Certo? Eu não quero ter termos mistos. Então, se eu satisfizer essas três hipóteses, eu volto para x12 mais y2 mais z12 igual a C2T1², e eu tenho a compatibilidade da transformação, levando uma onda esférica em outra onda esférica. Tá, então, você vê que eu tenho que satisfazer três equações e eu só tenho um parâmetro. Então, se eu resolver essa equação, eu calculo meu parâmetro A, então passo isso para cá e tiro a raiz quadrada, 1 menos V2 sobre C2. Então, essa é a solução da equação 2, certo? E a gente tem que ver se essa solução também consegue resolver as equações 1 e 3, que eu só tenho, né, um parâmetro livre, tenho que resolver 3 equações. E, por incrível que possa parecer, essa solução aqui é compatível com
né, com as equações 1 e 3 também. Todas elas são satisfeitas com essa solução A igual a 1 menos V2 sobre C2. Eu vou verificar uma delas para a gente não achar que isso aqui é muita mágica, né? Deixa eu ver qual que é a mais... Se vou pegar a equação 3, por exemplo, e vamos verificar que essa solução também satisfaz a equação 3. Deixa eu só ver se eu consigo aqui abrir uma nova página. Aqui. Então, vamos pegar a equação 1. Então, ó, eu vou precisar calcular A ao quadrado para a equação 1. Então, eu vou ter A ao quadrado, que é 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. Eu vou precisar para colocar aqui. E eu vou ter que calcular também esse fator, né? 1 menos A2 ao quadrado. Então, vamos lá, vamos fazer essas contas uma a uma. Então, 1 menos A ao quadrado, V2 sobre C2. A gente tira o mínimo aqui. Fica aqui 1 menos V2 sobre C2, menos 1. Cancela. Isso dá menos V2 sobre C2 e menos V2 sobre C2. Eu já vou introduzir uma notação que a gente vai usar. V sobre C eu vou chamar de beta. Fica mais fácil de fazer as contas. Então, A ao quadrado é 1 sobre 1 menos beta 2. E essa conta que nós fizemos é menos beta 2 sobre 1 menos beta 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou elevar isso aqui ao quadrado e vou dividir por A2 para calcular aquele fator. 1 menos A2 ao quadrado sobre A2 vai ficar, então, beta a quarta, 1 menos beta 2 ao quadrado. Eu vou dividir por A2. Então, dividir por A2 é multiplicar por 1 menos beta 2. Isso aqui vai dar beta a quarta sobre 1 menos beta ao quadrado. Então, vamos jogar esses elementos na equação 1 e ver se dá certo. Então, eu vou fazer A2 menos C2 sobre V2, que é 1 sobre beta 2, certo? Vezes esse fator que eu calculei. Então, você vê que dá 1 sobre 1 menos beta 2, menos beta 2, 1 menos beta 2. Deixa eu só ver se tem... Ah, faltou... Tá, isso, é isso mesmo. É isso aqui. Então, vamos ver o que dá isso aqui. 1 menos beta 2, 1 menos beta 2. Isso aqui dá 1, que é o que a gente precisava. Então, essa solução, de fato, apesar de eu ter que satisfazer 3 equações simultaneamente, essas soluções são todas compatíveis, o sistema é compatível e eu tenho uma solução que satisfaz o sistema. Tá? Então, a gente encontrou o único fator que faltava, ele é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2, a gente chama esse fator de gama, é o fator relativístico importante, e esse V sobre C é o que a gente vai chamar de beta muitas vezes também. Tá? Então, com isso, a gente tem aqui o resultado final das transformações, a gente substitui aquele A por gama, simplifica um pouquinho, e está aqui, então, o conjunto de transformações, que são, então, as equações de Lorentz, que é um conjunto de transformações compatível com as nossas hipóteses sobre homogeneidade, isotropia do espaço, uniformidade de tempo e consistência da velocidade da luz. Muito bem, então é uma demonstração um tanto quanto longa, né, um pouco elaborada, são vários passos que a gente tem que fazer, mas esse é o resultado final. E eu vou aqui, então, fazer 2 aplicações simples para a gente encerrar a aula de hoje, que é mostrar, então, os fenômenos de dilatação do tempo e contração do espaço. Então, vamos lá. Então, vocês vejam que em todos esses experimentos de
de relatividade, você sempre faz experiências imaginárias considerando a luz, e sempre envolve a luz, né? Você emite o raio de luz, bate aqui, bate ali, calcula isso, calcula aquilo. Por que a gente faz isso? Porque a luz é a referência básica. A luz é constante, a velocidade da luz é constante em todos os sistemas de referência, então ela serve como base para a gente estabelecer relações entre intervalos de tempo e comprimento. Eu vou fazer depois um exercício, eu vou fazer então agora o experimento imaginário aqui para a gente ver a dilatação do tempo, com um sinal de luz, e na aula que vem eu vou fazer como exercício, vou repetir esse experimento usando não um sinal de luz, mas um movimento de uma partícula comum, para a gente ver como que é possível fazer isso também de uma forma mais geral, vamos dizer assim. Então, aqui, ó. Então, o experimento é o seguinte. No meu referencial 2, eu coloco um espelho aqui no eixo Y, a 90 graus, e eu vou fazer um relógio. O meu relógio é o seguinte, é um sinal de luz que é emitido da origem, ele bate no espelho, volta para trás, e esse intervalo de tempo eu posso pensar que é um intervalo de tempo que eu vou usar para fazer um relógio, certo? A cada ΔT desse eu tenho uma unidade de tempo, eu vou então usar isso como meu relógio. Qual que é a unidade de tempo? Ora, é a distância que a luz percorreu, ela foi e voltou, então é 2 vezes o y20, que é essa altura que eu estou colocando no espelho, dividido por c. Certo? Então, como que esse intervalo de tempo, esse meu tique do meu relógio, é visto no referencial 1? Então, no referencial 1, eu vejo esse relógio em movimento, né? Então, quando a luz foi emitida, as origens coincidiam. Quando a luz chega no espelho, a origem está aqui. Quando a luz volta para a origem está aqui, o espelho está aqui. Certo? Então, o espelho vai andando conforme a luz vai fazendo esse trajeto. Muito bem, quando o sinal luminoso, então, voltar para a origem, eu vou ver essa origem do sistema 2 aqui na frente. Qual que é essa distância? Ora, como os referenciais se movem com velocidade v, ela é v ΔT1. ΔT1 é o tempo que o pulso demorou para ir e voltar. Nesse intervalo de tempo, os referenciais se moveram de v ΔT1. Certo? O meu sinal luminoso faz esse triângulo, né? Ele sai daqui, bate no espelho, volta para a origem. Como o sinal se move com velocidade v, ele demora metade do tempo para fazer a primeira perna aqui no movimento e a outra metade do tempo para fazer a segunda parte. Então, cada uma dessas hipotenusas aqui do triângulo tem comprimento c ΔT1 sobre 2. Então, eu tenho um triangulinho aqui que tem a altura y20, note, né, o y não muda, não se transforma, essa altura é y20, essa distância é c ΔT sobre 2, que é o quanto a luz percorreu, e esse comprimento aqui é v ΔT1 sobre 2, né, que é metade do tempo, esse aqui é tudo simétrico, o intervalo total é v ΔT1, metade dele é isso. Então, a gente pode fazer Pitágoras nesse triângulo. Vou abrir aqui uma página nova para fazer isso. E vamos ver o que a gente obtém, então, de resultado. Então, olha, eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual y20 ao quadrado mais v ΔT1 sobre 2 ao quadrado. Esse y20 que está aqui, eu posso escrever em termos do ΔT2. y20 é c ΔT2 sobre 2. Vou copiar aqui também.
Então, elevando tudo ao quadrado, esse fator 2 vai cancelar. Então, eu vou ficar aqui com C2 delta T1 ao quadrado igual a C2 delta T2 ao quadrado mais V2 delta T1 ao quadrado. E eu vou resolver isso para delta T1. Então, passa... Então, coloca aqui... Opa, desculpa, deixa eu fazer de novo aqui. Eu vou deixar aqui C2 delta T1 ao quadrado em evidência, 1. Passo aquele termo do V para o lado de cá. Como eu pus um C2 em evidência, eu divido por C2. Isso é C2 delta T2 ao quadrado. Cancela o C2. E eu tenho 1 menos V2 sobre C2 delta T2 ao quadrado. 1 menos V2 sobre C2 é gama 2, certo? Então, delta T1 ao quadrado é gama 2 delta T2 ao quadrado. Tirando a raiz quadrada, eu tenho que o delta T1 é gama delta T2. Gama é sempre maior do que 1, certo? Então, o intervalo de tempo medido pelo observador 1 é maior do que o intervalo de tempo medido pelo 2, né? Então, você tem uma dilatação do tempo por esse fator gama, e esse delta T2, que é o intervalo de tempo medido pelo 2, ele é medido por um mesmo relógio na origem, né? Então, o cara que está na origem, ele manda o sinal, espera o sinal voltar. Então, quando você tem intervalos de tempo medidos no mesmo ponto do espaço, isso é chamado de tempo próprio. Então, delta T2 é o tempo próprio entre esses dois eventos, que ocorrem no mesmo ponto. E o tempo próprio é sempre menor do que o tempo medido por qualquer outro observador. Certo? Então, esse é o fenômeno de dilatação do tempo. Então, intervalos de tempo não são constantes, né, mas eles mudam dependendo do referencial que você está. Eu vou repetir esse experimento depois na aula que vem. Eu vou refazer esse experimento, em vez de fazer um relógio com sinal de luz, eu vou pegar uma bolinha de massa M, jogar ela para cima, ela bate numa barreira e volta para trás. A gente vai fazer a mesma coisa e ver como é que a gente pode fazer isso sem usar a luz, usando as transformações de Lorentz diretamente. O segundo, para terminar a aula de hoje, então, o segundo fenômeno importante é a contração do espaço. Então, medidas de comprimento, como que elas se relacionam de um sistema para o outro. Então, é um experimento muito parecido. Então, no meu referencial 2 agora, eu vou colocar aqui, eu vou só desenhar o eixo X. Eu coloco uma régua de comprimento L2. E eu vou medir esse comprimento a partir do sistema 1, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um esquema parecido. Eu vou colocar um espelho aqui no final da régua. A gente emite um sinal de luz da origem, ele bate na régua e volta. Então, o tempo que demora entre esses dois eventos, que é o tempo próprio, certo? Eu estou no sistema 2, medido pelo mesmo relógio na origem, é 2L2 sobre C, é o tempo que a luz demorou para percorrer esse espaço e voltar. Esse é chamado de comprimento próprio, é o comprimento de um objeto medido no sistema onde ele está em repouso. Vamos então ver como é que isso fica no sistema 1. Então, no sistema 1, eu vejo o sistema 2 andando. Então, inicialmente, o espelho está aqui, em T igual a 0, quando o sinal é emitido. Quando o sinal atinge o espelho já está aqui, ele já andou um tantinho. Aí o sinal de luz volta. Quando o sinal de luz atinge a origem, o espelho andou um pouco mais, certo? A origem, então, estava aqui inicialmente. A origem, quando o sinal chega no espelho, está aqui. E a origem do sistema 2, quando o sinal de luz volta, está aqui. Né? Isso tudo vai caminhando.
Então, olha só, qual que é o tempo que o sinal demora para sair da origem e chegar no espelho? Eu vou chamar esse tempo de Δ1 de T1A, é o tempo de ida. Ele é o comprimento da régua, que eu meço no sistema 1, L1, mais o quanto o espelho andou, certo? O espelho andou esse tantinho aqui, que é VT1, certo? Então, ele andou mais porque o espelho estava em movimento também. Se a gente pegar essa equaçãozinha aqui e resolver para o T1, isolar o T1, a gente tem T1 igual a L1 sobre C menos V. Só fazer a continha e isolar o T1. Agora, vamos fazer a volta. Qual que é o tempo que demora para o sinal voltar? Então, agora o sinal bateu aqui, ele vai voltar. Mas quando ele for voltando, a origem anda, né? E quando ele chegar na origem, a origem está aqui, ela andou um pouco. Então, o sinal de luz percorre um intervalo, uma distância menor, né? Ele percorre L1 menos VT1B, T1B é o tempo que demorou para voltar, certo? Dividido por C. Então, esse é o tempo que a gente demora para voltar para a origem, como eu observo no sistema 1. Novamente, isolo T1B, e vocês vão ver que dá L1 sobre C mais E. Então, no meu sistema 1, o tempo total que a luz demora para bater no espelho e voltar, então é a soma desses dois intervalos, então ela anda mais na ida, anda menos na volta. Quando eu somo os dois, eu vou deixar a álgebra aqui como exercício para vocês, só somar esses dois valores, vocês verem que isso aqui vai dar 2L1 sobre C, 1 sobre 1 menos V2 sobre C2, né? O V2 sobre C2 vindo tirar o mínimo aqui desses dois fatores, que é 2L1 sobre C, gama ao quadrado, o fator gama ao quadrado. Agora a gente usa o que a gente já sabe da dilatação do tempo, né? Esse ΔT1 é gama ΔT2, certo? Gama ΔT2, e o T2 que é? 2L2 sobre C, é o tempo no sistema 2. Andou 2L2 dividido por C. Então, esse ΔT1 é, na verdade, vou escrever aqui, gama 2L2 sobre C. Então, o 2 cancela, o C cancela. Um dos gamas cancela, e eu tenho L1 igual a L2 sobre gama. Então, como gama é maior que 1, o comprimento que eu meço no sistema 1 é um pouquinho menor do que o comprimento próprio da régua no seu sistema de repouso. Certo? Então, essas são as duas consequências assim, primárias, né, da transformação de Lorentz, esse fenômeno de dilatação do tempo e contração de espaço, que eles acontecem meio que para compensar o fato estranho de que a velocidade da luz se mantém constante em todos os sistemas inerciais. Quando V sobre C é muito pequeno, o gama é perto de 1, e a gente recupera, então, o que a gente conhece das transformações de Galileu. Certo? Então, eu vou parar por aqui hoje. Então, só para resumir, o que nós fizemos? Vou repassar aqui rapidinho. Nós quisemos ver como que posição e tempo de eventos no sistema se relacionam entre dois sistemas de referenciais, dois sistemas inerciais. E nós vimos que essa transformação tem que ser uma transformação linear, porque, caso contrário, medidas de comprimento, intervalos de tempo vão depender da posição e do instante onde elas são feitas, a gente não quer isso. Então, as transformações são lineares, usando que os eixos permanecem paralelos o tempo todo, e que o espaço é homogêneo e isotrópico. A gente vê que uma série desses coeficientes não podem estar lá, eles têm que ser nulos. A gente faz uma série de considerações aqui, de experimentos imaginários, e a gente vê que essas transformações, na verdade, se reduzem a 4 parâmetros, e usando, então, que a distância entre os referenciais é sempre VT, quando x2 é igual a 0, x1 igual a VT1, a gente simplifica um pouco mais ainda, cai para 3 parâmetros, usa a transformação inversa e vê que esses parâmetros, na verdade, dependem de um único parâmetro, que é o A1.
e as transformações são escritas dessa forma. E, finalmente, impondo a constância da velocidade da luz, a gente determina o parâmetro A, e ele é o famoso fator gama, 1 menos V2 sobre C2. Certo? Isso, então, implica, em particular, nesses fenômenos de dilatação do tempo e contração do espaço. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer é deduzir a equação de transformação de velocidades, como que a gente soma velocidades no contexto relativístico e também acelerações, e eu vou fazer umas aplicações interessantes, em particular, eu vou refazer esse experimento de dilatação do tempo usando partículas em vez de usar a luz, e para a gente ver que é tudo consistente, tudo funciona direitinho. Certo? Então, é isso por hoje. Até, então, a nossa próxima aula.